Olá, pessoal! Este é o nosso terceiro encontro da disciplina de Climatologia, na pós-graduação de Recursos Naturais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e eu sou a professora Camila Amaro. Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre o impacto da vegetação para o clima urbano, mais especificamente para o microclima. Então, quais seriam esses efeitos da aplicação de vegetação? Qual a magnitude desses efeitos? E qual também seria a extensão e a distribuição espacial desses efeitos? Então, se a gente começar a pensar nisso, é importante a gente perceber que a vegetação ela vai ter um acúmulo de energia, tá? Diferente dos materiais inertes, e acontece por dois mecanismos. Então, um deles é o mecanismo físico e o outro é o bioquímico. O bioquímico é resultante da fotossíntese e da troca de CO2. Aqui na imagem, a gente vê uma imagem termodinâmica, né, do dia e da noite, da temperatura, né, dessa vegetação, né, e a sombra que ela provoca aqui no entorno, né, isso durante o dia e durante a noite, e a própria vegetação também com temperaturas diferentes. Então, o que a gente pode interpretar disso? A presença da vegetação, ela vai influenciar dois mecanismos fundamentais, tá, para um menor aquecimento nas cidades, que seria o sombreamento da copa das árvores, enfim, e o processo de evapotranspiração das folhas, que vai absorver o CO2, libera oxigênio e libera também moléculas de água, tá, no ambiente. Outros efeitos são a retenção do material particulado, da poluição, então ela ajuda na filtragem do ar, e o armazenamento do carbono, né, que foi o que eu falei também, ela absorve o CO2. A vegetação, ela ainda não reduz, tá, as temperaturas diretamente, mas as folhas aquecem menos o ar, né, quando comparadas aos materiais inertes. A vegetação ainda vai ser mais eficiente do que a substituição das superfícies por materiais de cor clara ou de alto coeficiente de reflexão, pois esses materiais têm a capacidade de absorver e armazenar calor, e mesmo uma superfície de cor branca, por exemplo, pode atingir 10 graus Celsius acima da temperatura do ar ambiente. Explicando um pouco do processo de evapotranspiração, é possível compreender as perdas associadas de água, né, que ocorrem pela evaporação da superfície do solo e pela transpiração dos estômatos, como a gente vê aqui na imagem ao lado, das plantas, né, que são os poros localizados na superfície das folhas, que fazem a ligação, né, entre a atmosfera e o interior das plantas, como a gente pode ver aqui na imagem. Essa transpiração é uma consequência, então, da fotossíntese, uma vez que, durante o dia, os estômatos ficam abertos para receber e eliminar CO2, expondo, assim, a umidade do seu interior. Nos dias quentes, a árvore funciona como um sistema de resfriamento evaporativo natural. Um sistema artificial seria aqueles equipamentos que a gente encontra em supermercados, academias de ginástica, né, que parecem grandes ventiladores, grandes ar-condicionados que ficam jogando partículas de água no ambiente, né? Então, seria semelhante a isso, só que de modo natural.
maior quantidade também de radiação absorvida, né, vai ser dissipada sob a forma de calor latente, que é o que seria mais interessante, e não de calor sensível. Aqui ao lado a gente vê uma imagem do Ock de 1978, mostrando trocas gasosas pela abertura dos estômatos na superfície da folha. Então, a gente tem essa absorção do CO2 e a liberação de água, né? E aqui na outra imagem a gente vê a presença de estômatos nas folhas, né? Uma foto do Shinzato. Ainda sobre evapotranspiração, aqui eu coloco algumas imagens, como a Alhambra na Espanha, que é o centro. Aqui em cima a gente tem a estação de trem que fica em Madrid também, que tem essa grande floresta tropical dentro da estação de trem, né? Aqui é um chafariz, espelho d'água bem grande, né, também. Tá? Então, a gente começa a ver aqui umas imagens também com a vegetação proporcionando sombreamento aqui nesse espaço de café, de alimentação, né? Então, a capacidade das árvores de modificar as condições microclimáticas no seu entorno é função das estações do ano, né? Do clima da região, do tamanho da área verde, também do tipo de cobertura sobre a qual as árvores estão plantadas, e também da quantidade de cobertura das folhas, né? Qual que é a capacidade de cobertura dessas folhas. A disponibilidade de água é crucial para aumentar a transferência de calor latente pela vegetação. E a superfície coberta, coberta com vegetação, vai ser a mais eficiente em transformar energia. Assim, quanto maior for a área de exposição dessas folhas, tá? Ficou escrito errado ali, quanto maior, tá? Maior vai ser o efeito também, né, de transformar essa energia. Então, nesse sentido, o índice de área foliar, que é o que vocês encontram em inglês como Leaf Area Index, né, LAI, ele tem uma relação direta, né, diretamente proporcional com a quantidade de luz e energia e também do consumo de CO2, tá? E ele está sendo muito utilizado em papers, né, em artigos, em publicações, também em dissertações e teses, tá bom? Então, para quem é da área de biologia ou de arquitetura e urbanismo e está assistindo essa aula, talvez se interesse em introduzir isso, né, esse índice e talvez esses conceitos nas suas pesquisas, tá bom? Outro aspecto importante a ser abordado é o albedo da folha. Altos valores de albedo reduzem a quantidade de radiação solar absorvida pelo material, mantendo a temperatura das superfícies mais baixas. A redução da temperatura das superfícies diminui a emissão de radiação de onda longa para a atmosfera. Então, esse estudo do albedo vai ser muito importante para, por exemplo, fazer análises de temperatura de superfície, né, de temperatura de determinados elementos. Então, um asfalto novo, ele tem um albedo entre 0,05 e 0,1, né? O albedo do cimento cinza fica entre 0,35 e 0,40, enquanto o albedo do cimento branco é de 0,70 a 0,80. Os albedos para folhas variam entre 0,25 e 0,30. Aqui são algumas pesquisas relacionadas à emissividade da folha, né? Eu peguei alguns exemplos, por exemplo, da FAUSP, né? De alguns exemplos que eles fazem de análise de emissividade, e a gente vê a representação das folhas por números, o valor de emitância e a característica de cada uma das folhas.
Então, depois de analisado isso, a gente pode formular também resultados de análises comparativas entre distribuição de espécies arbóreas em determinado bairro, determinada região urbana e até mesmo para uma cidade inteira. Vejam a diferença entre folhas grandes com aspectos mais espessas ou mais rugosas, mais finas, né? Outras mais lisas, de aspecto liso, tamanho médio, tamanho pequeno, tá? Então, e aí a gente pode ver a comparação do valor de emitância no caso de calor. É importante também a gente trabalhar com o balanço de energia da vegetação e fazer análise de como que isso ocorre. Então, a gente tem essa equação que define o balanço de energia da vegetação, que é dada por Ock, 1978, na qual a gente tem a densidade de fluxo de radiação líquida em todos os comprimentos de onda, que vai ser igual a densidade de fluxo de calor sensível, turbulento, mais a densidade de fluxo de calor latente, turbulento, mais a variação, né, que seria essa taxa líquida do calor físico armazenado pelas substâncias do que a gente está considerando um sistema, mais também a variação, que seria essa taxa líquida de energia bioquímica armazenada devido à fotossíntese. Então, além do balanço de energia, é importante considerar o balanço hídrico, que contabiliza, então, toda a água envolvida entre os sistemas solo, planta e atmosfera. Aqui ao lado, vocês conseguem ver na direita o fluxo esquemático envolvendo o balanço de energia da vegetação, na figura A, e embaixo o balanço hídrico para valor ar, planta, solo, na figura B. Ambos de Ock, 1978, apresentando esse balanço de energia para nós. A extinção da radiação solar em meio vegetal também é outro tópico muito importante. A gente pode falar sobre as trocas de energia e de massa entre coberturas vegetais e atmosfera, que tem reguladores próprios na vegetação, associados aos aspectos estruturais e fisiológicos que a caracterizam. É importante também citar as relações energéticas que originam e sustentam essas trocas, sendo dirigidas por uma fonte primária de radiação solar, complementada pela radiação de onda longa dos elementos vegetais e do solo subjacente à cobertura. E também é muito importante a atenuação da radiação solar em meio vegetal, sendo um fenômeno físico de dupla utilidade. Por um lado, o conhecimento do perfil vertical no interior de uma cobertura vegetal, que permite a definição da distribuição de energia disponível nos diferentes estratos da vegetação e, por consequência, dos perfis verticais das fontes de calor e de vapor d'água na cobertura. Por outro lado, a estreita dependência existente entre essa atenuação e também a distribuição espacial dos elementos vegetais constitui a base de apoio para uma grande parte dos métodos indiretos de caracterização de uma cobertura vegetal, especialmente pela determinação do gap fraction e do uso de sensoriamento remoto. Um aspecto muito interessante a ser analisado é a questão do índice de área foliar, IAF, ou Leaf Area Index, em inglês. O IAF, ele é calculado considerando-se a metade do total da área, que é fotossinteticamente ativa, e sua área de projeção no solo. É um número adimensional, tá? E um parâmetro-chave também para se determinar uma série de processos ecológicos e fisiológicos, como fotossíntese e também a evapotranspiração, que nós já citamos anteriormente. A definição completa, então, da estrutura da copa dessa árvore, ela também vai requerer alguns outros aspectos. Então, aqui a gente vê ao lado
projeção do diâmetro da copa e exemplo de LAI, como essa distribuição da quantidade de folhas em relação ao diâmetro da copa, de acordo com Townbridge e Basuki, de 2004. Então, quais são esses outros fatores, né? A densidade de área foliar, que seria muito importante, a aglomeração, que em inglês vocês vão encontrar como Clumping Index, a altura da copa e o formato da copa, Macrostructure Shape, né? Então, aqui vocês conseguem ver como que isso é analisado de forma mais técnica. Bom, então, diante disso, a gente tem alguns métodos para determinação dessa estrutura da copa. Então, a estimativa do LAI. Nós vamos ter métodos destrutivos diretos e métodos não destrutivos indiretos. Os destrutivos diretos se baseiam no cálculo da área média de folhas individuais coletadas, e a partir destes dados estima-se o LAI para toda a copa da árvore. O não destrutivo indireto envolve cálculos a partir da atenuação dessa radiação pelo dossel da copa, a partir da análise, então, da distribuição geométrica das aberturas entre as folhas, que é o que a gente chama de Gap Fraction Distribution. Então, quando a gente fala no Gap Fraction, a gente tem fotos hemisféricas a partir do solo, sob céu encoberto. Então, você tem que analisar o tipo de céu no momento, para estimar a fração do céu visível em diferentes ângulos. É utilizado o analisador de dossel, por exemplo, LAI 2200 Plant Canopy Analyzer, e Sunflag Area, estimada por centímetro, que é septômetro. Então, a gente tem aqui esse outro equipamento. Bom, isso aqui são alguns métodos para a gente ir para campo e fazer as análises. Como no momento a gente não vai trabalhar com aula presencial, devido a esse contexto da pandemia, a gente não vai trabalhar com equipamentos. Outra vertente é a parte de sensoriamento remoto. Então, a gente tem instrumentos manuais acoplados em aviões ou satélites que registram diferenças espectrais entre vegetação e solo. Elas vão ser expressas, por exemplo, pelo NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, que é a razão entre a refletância espectral da superfície para vermelho e infravermelho próximo. O NDVI eu utilizei no mestrado e fiz referências a ele também no doutorado, e a gente teve bons resultados aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse índice, eu posso disponibilizar a dissertação do mestrado e alguns artigos que já foram publicados do doutorado, que já fazem alguma referência a isso. Enfim, e podem ser usados então como uma medida da cobertura vegetal ou para se estimar o índice da área foliar, tá bom? Então, esse índice de área foliar, então ele vai ser um número adimensional, como eu já tinha falado, né? Ele ajuda a medir a taxa de crescimento da planta. Ele vai influenciar diretamente na interceptação e na absorção da luz pela copa, né? Que acontece na copa da árvore. Assim como no balanço de energia, né? Dessas trocas de calor e das taxas de evaporação com a atmosfera. Tá? Então, ele que vai influenciar diretamente em tudo isso, ajudando a medir essa taxa de crescimento da planta. À medida que a planta vai crescendo, então, ela vai aumentando, né, e o número de folhas aumenta, também para a fotossíntese, cresce a absorção de CO2, estimulando cada vez mais também a evapotranspiração. E esse índice possibilita, então, a previsão das taxas de trocas de energia entre a vegetação e a atmosfera, a curva de crescimento futuro, e também as diferenças na estrutura da copa, devido à poluição do ar e mudanças climáticas, né? Então, essa
possibilidade de aferir poluição do ar e mudanças climáticas através desse índice de área foliar. Então, são outras temáticas que vocês podem trabalhar, ou às vezes vocês têm ideia de fazer projetos relacionados a isso. Então, o índice de área foliar, aqui a gente pode ver um exemplo de Pearson Education, né? Eu deixei o link disponível aqui para vocês. Eu peguei como referência da FAUSP, né? Então, a partir de um slide de aula da Denise Duarte, a professora da FAUSP, tanto de graduação como de pós-graduação, nessa área de pesquisa. E aqui na imagem a gente consegue visualizar exatamente isso, né? A projeção dessa copa no solo, por exemplo, ela tem um diâmetro de 10 metros. A área, né, dessa projeção, com 78,5 metros quadrados, né, por exemplo. E aqui na imagem B e C, a gente vê na B a área, essa área foliar, e no C já é o índice, né? Então, aqui a gente tem a área total com 315 metros quadrados, e na figura C a gente tem já o índice calculado. Então, como que a gente faz? A gente pega essa área total foliar e divide pela projeção no solo. Então, ficaria esse 315 dividido por 78,5, que daria o Leaf Area Index, né, o LAI. E com isso a gente conseguiria, então, trabalhar em todos aqueles fatores de análises. Aqui são algumas estimativas de LAI, o método de fotos hemisféricas. Seria isso, calibrando uma câmera olho de peixe. Então, faz o processo de calibração para tirar as fotos. Esse tipo de foto hemisférica, para medir o percentual de céu visível, né, o Sky View Factor, eu fiz também no doutorado, e a gente conseguiu dividir Campo Grande em várias classes, né, de diferentes morfologias e enfim, médias também de conforto térmico e assim por diante. E aí, para cada uma dessas classes, a gente tem o fator de céu visível também. Então, a gente já tem algum trabalho prévio, né, que foi o que eu fiz no doutorado aqui para Campo Grande, que é do ano passado, né? Eu defendi em dezembro de 2019. Então, um exemplo de câmera, né, e como que ela pode ser, enfim, utilizada para fazer esse tipo de pesquisa. Né? E a distinção entre céu e vegetação foi feita pelo software, então, CanEye, né? Aqui no caso dessa pesquisa, como exemplo. A gente tem também análise de estimativa por esse equipamento, que é o LAI 2000 ou 2200, Plant Canopy Analyzer, né? Então, ele pode-se deduzir os valores de LAD baseados nas medidas de LAI ao longo da copa. O LAD é calculado segundo a diferença entre o LAI medido a uma determinada altura H e em relação ao valor do LAI a uma altura H padrão de 1 metro. Então, ele calcula esse índice pelas medidas de radiação feitas com um sensor óptico acoplado a uma lente grande angular, né? Então, seria próximo a uma lente olho de peixe. Considera, então, a distribuição das folhas de forma aleatória, o que gera uma baixa estimativa quando as folhas estiverem mais agrupadas ou sobrepostas. Os cálculos são precisos apenas para a luz indireta, que atravessa a copa, sendo que a luz direta induz a erros nessas estimativas. Então, aqui já fica uma dica também de outro equipamento, mas isso aqui a gente só poderia conferir se a gente estivesse indo a campo, né? Fazer um momento de campo. Me coloco à disposição de vocês assim que essa questão da pandemia melhorar, para a gente fazer esse tipo de análise. Aqui mais algumas fotos que mostram o equipamento e a utilização. Então, antes disso, a análise dele, calibração, as recomendações e depois no campo
ele sendo utilizado dessa forma na horizontal. Então, a gente vai analisar primeiro naquela altura padrão de 1 metro e depois na outra altura desejada para fazer a diferença de análise. Aqui é um exemplo de medições que foram feitas no Parque Trianon, em São Paulo, por alunos da FAUSP. Então, aqui vocês conseguem ver valores relacionados, né, ao equipamento que foi utilizado, que foi esse LAI 2000, a fotohemisférica 1 e fotohemisférica 2. Então, seriam esses equipamentos, né? Aqui eu deixei um textinho, IAF medido pelo equipamento costuma ser superior em relação aos cálculos feitos pelo software KNI, que é acoplado na câmera, né? Uma vez que o equipamento acaba considerando não só as folhas, mas outros elementos da vegetação, como o tronco, galhos, flores. Nesse caso, o modelo computacional permite o ajuste da imagem e o mascaramento de áreas indesejadas. Bom, a densidade de área foliar, que é o LAD, Leaf Area Density, ela é determinada pela distribuição vertical das folhas em camadas horizontais. É definida, então, pela relação entre a área de folha pela quantidade total de folhas em 1 metro cúbico de copa. Tá? Então, para um determinado tamanho de copa, a área total das folhas depende da média do LAD e de sua distribuição, sendo uma importante influência também no regime de transmissão e absorção de radiação solar. Essa distribuição espacial do LAD é o parâmetro-chave, então, para se descrever essas características das copas de árvores e mostrar o impacto no seu balanço de radiação e troca de energia com a atmosfera. Sendo assim, os valores de LAD, além de indicarem processos fisiológicos da planta, também informam sobre a atenuação da radiação solar. Tá? Então, aqui, olha, a gente consegue ver essa ideia aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, essas distribuições horizontais e a distribuição vertical. Deixa eu ver se eu tinha colocado aqui alguma outra imagem. Acho que não. Ok. Então, quando a gente pensa no índice de área foliar, né, e o GPR, que é o Green Plot Ratio, a gente pode fazer aí alguma comparação e distinção. Então, ele tem aplicações práticas no planejamento, como no conceito do Green Plot Ratio, né, que é o GPR, é a média do LAI em uma determinada área arborizada. O conceito de GPR é a combinação desse índice de área foliar com o coeficiente de aproveitamento, que seria esse BPR, Building Plot Ratio, né? Aqui em Campo Grande a gente chama de coeficiente de aproveitamento mesmo. Para um gramado, por exemplo, o Green Plot Ratio, esse GPR, é de 1:1. O LAI, neste caso, é o próprio GPR, correspondente, que é 1:1. Então, o GPR, ele equivale à relação da área total de folhas existentes pela área total no solo. Então, ele acaba sendo um indicador do efeito da vegetação mais efetivo do que o cálculo da cobertura vegetal, pois ele está diretamente relacionado com as folhas que realizam a fotossíntese. Aqui ao lado a gente vê a distribuição da vegetação mantendo-se a mesma densidade foliar. ONG 2002. Se a gente for pensar em políticas públicas para a inserção de vegetação nas cidades, é importante a gente ressaltar o mecanismo de compensação ambiental para o espaço público e privado. E aqui eu mostro para vocês uma imagem de Souza 2017, no qual mostra um pouco dessas políticas de implantação, né? Então, ele tentou relacionar em percentual, né? Quanto cada cidade compensa, né? Como que é essa compensação em cada uma das cidades.
Ficou um pouquinho pequeno para fazer a leitura, né? Mas se a gente ampliar aqui um pouco, a gente consegue verificar algumas cidades que foram analisadas, né? Então, Seattle, Sacramento, São Francisco, nos Estados Unidos, Medellín, na Colômbia, Bogotá, também na Colômbia. Aí a gente tem aqui Brasil algumas, né? Maringá, por exemplo, Porto Alegre. Maringá, a gente vê uma área de 487.930 quilômetros quadrados, não sei se vai dar para vocês lerem aqui, população de 403 mil habitantes. Porto Alegre, a gente tem uma compensação de 496,8 quilômetros quadrados, população de 1,48 milhões, 1.480.000 habitantes, né? Recife, Curitiba foram analisadas, Rio de Janeiro, tá? Então, aqui a gente tem a legenda, cidades onde foram buscadas informações sobre esses mecanismos de compensação ambiental, porém não obteve-se resposta ou não foi possível sistematizar os dados. Cidades onde foram buscadas informações sobre os mecanismos de compensação ambiental e não possuem uma política específica, né? E cidades onde não foi possível, então, quantificar a compensação ambiental devido ao caráter do método aplicado. Então, vejam que aqui, pelo menos nessa pesquisa de 2017, a gente não tem nenhuma referência ao nosso estado, né? Mato Grosso do Sul, a nossa capital e nem o entorno. Então, também é uma estratégia interessante de análise. Aqui já é de forma mais abrangente, em 2018, né, uma pesquisa semelhante, que já engloba aqui diferentes pontos no mundo todo, né? Se a gente for ver a legenda aqui, aqui na legenda a gente consegue ver quantidades de árvores por habitante, metro quadrado de área verde por habitante, e depois a gente tem políticas de inserção de vegetação no ambiente urbano encontradas. Então, esse tracejado é parâmetro urbanístico de inserção do verde dentro do lote privado. Essa portinha aberta, né? Espaços privados de acesso e uso público. Depois a gente tem inserção de terraços verdes, desconto no IPTU, entre aspas, IPTU verde, existência de programas de arborização, existência de planos que discorrem sobre o objetivo de aumentar a arborização urbana e políticas públicas para a adoção de sistemas construtivos que gerem, então, economia de recursos naturais e energéticos, tá? Então, essa pesquisa aqui é bem interessante porque ela já é mais completa, é a do Oliveira 2018, tá? E aí engloba as mesmas cidades, quase as mesmas cidades, então vejam que entra São Paulo, né? E aqui já é outra legenda. Rio de Janeiro já estava na anterior, Recife também já estava. Tá? E Maringá também já estava. Então, a gente vê novamente uma falta de análise, por exemplo, da nossa região, né, na área de Mato Grosso do Sul.
E aí, pensando nessas questões de políticas públicas, peguei algumas imagens, né, até famosas, assim, de edifícios, que mostram, então, esse Green Plot Ratio, né, sendo utilizado na escala local, em edifícios, em fachadas verdes, por exemplo. E algumas outras pesquisas que vêm sendo feitas, por exemplo, desse fator biótipo da área, né? O biotipo da área, por exemplo, em Berlim. Então, foram analisados alguns descritores e feitas as análises dessas superfícies com descrições, né? Então, isso aqui é semelhante também ao que eu fiz também de descrição na pesquisa do doutorado, só que eu usei outros parâmetros, foram vários fatores de ponderação para analisar a superfície, como o albedo, temperatura de superfície, a rugosidade, né, outros elementos. Aqui a gente vê essa descrição das superfícies a partir da caracterização de cada uma delas e esse fator, né, de compensação que é feito como se fosse assim, o fator efetivo ecológico dessa superfície, né? Então, se ela é mais drenante, enfim, alguma coisa nesse sentido, dividido pela área total, que vai dar essa ponderação, que vai ser área vezes esse fator de ponderação analisado. Então, aqui é só um exemplo ilustrando outros termos, né, de políticas que vêm sendo aplicados, e aí você vê que quanto maior o número, né, mais próximo de 1, você vai ter uma superfície com vegetação diretamente conectada no solo, que seria 1.0, até o que seria o 0, né, que seria ruim, é uma pavimentação asfáltica, por exemplo, né? E aí o valor vai aumentando à medida que você vai tendo uma superfície mais próxima do natural. Eu inseri também outras políticas públicas, como as de Seattle, então, o sistema de pontuação relacionado ao paisagismo de lotes, que é exigido desde 2006 para todos os tipos de uso, exceto residências unifamiliares, com o objetivo de melhorar, então, a quantidade ambiental da cidade. Da mesma forma que o Biotope Area Factor, né, o BEF, que é este aqui, em Berlim, na Alemanha, o Seattle Green Factor, que é o SGF, atribui fatores de ponderação diferenciados de acordo com a característica do substrato da vegetação, a existência de coberturas verdes e a permeabilidade dos pavimentos externos. Entretanto, ele vai além do BAF, ele vai um pouquinho além, né? Porque ele introduz no seu cálculo outros aspectos relacionados ao porte da vegetação proposta, que é o que ele chama de Canopy Spread 1, né? E também relacionados à existência no projeto de sistemas de biorretenção ou de estruturação do solo, que aumentam, então, essa capacidade de infiltração da água pluvial e diminuem, né, consequentemente, o escoamento superficial acelerado. Então, diminui enchentes, alagamentos, auxilia na microdrenagem urbana e assim por diante. Sacramento também nos Estados Unidos, a gente vê Sacramento Shade, parceria com o município, né? E é o maior programa de arborização urbana nos Estados Unidos, tendo início nos anos 90, em 1990. É um programa de longo prazo para implantação, gestão, educação e participação comunitária. O investimento, cerca de 2 milhões de dólares por ano. A meta é reduzir a carga de refrigeração nas cidades, é o Energy and Peak Capacity, e também benefícios por sombreamento direto dos edifícios. Uma meta ousada, mas que já acontece há mais de 30 anos, né? 31 anos. E aqui a gente pode ver um dado de 1989, a projeção até os anos 2000, mostrando
essa questão da temperatura. Só que ficou bem ruim essa imagem, né? Então, depois a gente pode procurar os gráficos direto no Google, tá? Pegar algum dado do site deles mesmo, dessa parceria do SRMUD. E aí a gente vê gráficos um pouquinho melhores, porque esse aqui ficou com uma qualidade de pixels, né, muito ruim para a gente analisar. Ele está em Fahrenheit por décadas, né, não está em graus Celsius, né, está em graus Fahrenheit por década, a cada 10 anos. Tá, então ficou aqui um pouquinho ruim de enxergar. Aqui uma imagem termal, a gente consegue ver que existe esse monitoramento na cidade. E a gente consegue ver as áreas mais esverdeadas, é onde a gente tem esse amortecimento térmico, a presença de vegetação, também entremeada ao tecido urbano. Aqui a gente vê a área mais urbanizada da cidade, o rio. Aqui ela está bem aproximada, aqui já está mais afastada a cidade, a imagem do Google Earth mesmo. E aqui um exemplo, né, em um dos parcelamentos, a gente consegue ver essa presença forte da vegetação. Aqui uma imagem ainda mais aproximada. Aqui a questão também de Mendoza, na Argentina, e as políticas públicas lá aplicadas. Então, aqui uma vista aérea pelo Google Earth. E aqui uma imagem mais aproximada, mostrando também essa presença da vegetação de forma bem distribuída na cidade. E a preservação também das espécies, mesmo quando em locais que muitas vezes aqui no Brasil não seriam considerados locais apropriados. A gente vê essa preservação da vegetação ao invés de ir lá e arrancar a árvore, né? Então, eles têm esse trabalho educacional e cultural para dar manutenção nas espécies. E mesmo que no local tenha que passar uma via, uma calçada, uma pista de caminhada ou algum outro elemento, como uma entrada de uma tubulação para drenagem, né, alguma galeria de acesso para drenagem ou algo assim, eles conseguem manter, né, essa vegetação, dar essa manutenção. Então fica aqui essa última imagem como uma reflexão para nós. Bom, eu deixo aqui essa atividade programada, é a nossa atividade número 3, tendo em vista que essa é a terceira aula. E para essa atividade, vocês vão ter que responder um questionário, que está aqui em anexo no próximo slide, e enviar para o meu e-mail, arc.camila.amaro@gmail.com. Então, eu me despeço aqui de vocês e deixo aqui o questionário para que vocês possam fazer essa reflexão e finalizar esse nosso encontro de climatologia. Muito obrigada a todos.